Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, caros membros do público. O Partido Socialista ouviu com atenção a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, dando nota de que terminou dizendo que vê mais cidade e vê cidade com mais alma. Infelizmente, não é isso que vemos. O que vemos é uma cidade parada, uma cidade que vê as suas congêneres europeias distanciarem-se, ficando cada vez mais para trás. Confesso que o nosso receio no início deste mandato era que, ao invés de uma cidade do século XXI, estivéssemos a caminhar para uma cidade dos anos 80. Bom, com todos os seus defeitos, que o tempo veio a demonstrar, as cidades dos anos 80 ao menos funcionavam. Ora, Lisboa, Sr. Presidente, como está, não funciona. Nós já não exigimos arrojo, pedimos apenas competência, organização e resposta nas questões básicas, mais rudimentares da gestão da nossa cidade. Precisamos de uma Lisboa a funcionar. Precisamos de uma Lisboa a funcionar na higiene urbana. Temos uma cidade que está suja, temos circuitos de recolha de lixo que falham recorrentemente, o controle de pragas que é subcontratado, e atenção, eu digo como autarca, durante muitos anos deste mandato, elogiava o controle de pragas da Câmara Municipal como um dos serviços que melhor funcionava. Neste momento não é isso que sentimos falta de fiscalização daquilo que é a empresa subcontratada nas suas intervenções. As baterias de contentores, muitas vezes insalubres, que necessitavam de ser transformados em ecolhas enterradas, os pedidos que as juntas de freguesia fazem, recebem de resposta que já não há orçamento, já não há dotação orçamental para fazer mais ecolhas enterradas. Portanto, temos também esse problema na higiene urbana. E vemos um crescimento exponencial daquilo que são as receitas da taxa turística, que depois não se revertem de forma minimamente proporcional naquilo que são as transferências para as juntas de freguesia, que asseguram uma parte muito substancial do trabalho da higiene urbana da cidade. Sr. Presidente, precisamos de pôr Lisboa a funcionar. Para pôr Lisboa a funcionar, precisamos ter uma higiene urbana a funcionar. Mas também na iluminação pública, onde temos um conjunto de luminárias fundidas, e digo com à vontade de presidir uma junta de freguesia que, mas não faz um levantamento da totalidade das luminárias fundidas no nosso território e os encaminha para os serviços municipais, e muitas vezes demoram meses, para não dizer mais de um ano, a serem reparadas. Mas também consolas que são retiradas, consolas de iluminação que são retiradas da fachada dos prédios pelos promotores imobiliários quando fazem reabilitações ou quando reconstroem os próprios prédios, e que depois não são recolocadas. E desde o início deste mandato não conto uma consola que tenha sido recolocada em Campo de Ourique, criando muitas vezes ilhas de ensombramento quando temos 2 ou 3 que se seguem, coisa que infelizmente acontece. Temos também relógios desajustados, ruas que estão iluminadas de dia e depois não estão iluminadas de noite. Portanto, questões de mero gestão corrente que também são um problema recorrente na nossa cidade. A iluminação pública é fundamental para a segurança da cidade, é uma das funções mais básicas de uma autarquia e é fundamental para que Lisboa funcione. Sr. Presidente, precisamos ter Lisboa a funcionar. Falamos também da segurança, já muitas vezes aqui trazida. Sim, preocupam-nos muito as violações na moraria no Martim Moniz, da mesma forma que nos preocupa o aumento das agressões e dos crimes de ódio na cidade. O que também nos preocupa é não vermos essa mesma preocupação da parte da Câmara Municipal, por exemplo, para as violações nas zonas de diversão noturna, que são infelizmente recorrentes, e que não temos uma palavra para essas violações, uma palavra para esses problemas de segurança que são recorrentes na nossa cidade e que são um perigo para as nossas filhas, para as nossas irmãs, para as nossas mulheres, para todos nós. Podemos também falar da questão da videoproteção. A videoproteção é fundamental, sim. Temos neste momento 37 câmaras a funcionar, estão em curso o investimento, fala-nos o Sr. Presidente, para mais 100, mas o projeto que estava em curso e que vinha aprovado desde o mandato passado eram 216, portanto estamos ainda aquém daquilo que estava proposto e que estava em curso, e ainda não chegámos sequer a ser arrojados e ir mais longe. Portanto,
é mais uma área em que saldo o trabalho feito, mas é manifestamente insuficiente e deve ser alastrada a áreas, por exemplo, como a freguesia que presido, Campo de Ourique, que já demos nota para ofício solicitar videoproteção em Campo de Ourique, nomeadamente porque temos tido vagas de assaltos em várias zonas da cidade. Recentemente foi noticiado o Bairro Alto, Campo de Ourique foi também um deles e necessitamos efetivamente da videoproteção. Mas temos também os guardas noturnos, onde aprovámos um regulamento, sim senhor, bom trabalho, mas a pergunta é qual o trabalho que está a ser desenvolvido com as associações de moradores, com as associações de comerciantes, para efetivamente porem os guardas noturnos em prática. Ou já agora com as juntas de freguesia, que estão disponíveis para ser parceiras também em todo este processo. E por último, a PSP. E digo a PSP porque vou falar mais à frente da Polícia Municipal. Que pressão está a fazer a Câmara Municipal junto do Governo para que dote a PSP dos meios necessários? A PSP faz muitas vezes um trabalho ingrato com poucos meios na nossa cidade. Qual é a pressão que está a ser feita? E qual é a pressão que está a ser feita para as esquadras que estão em condições insalubres? Muitas delas em edifícios municipais, como é o caso, por exemplo, da esquadra de Campo de Ourique, onde temos um dormitório na cave que tem condições piores do que muitos dos alojamentos que vemos nas notícias, sobrelotados de imigrantes. Temos equipamentos da polícia com dormitórios dos nossos polícias, das pessoas em quem nós confiamos para nos protegerem, que têm piores condições e que estão em equipamentos que são municipais. Temos que proteger também quem nos protege e não é assim que o fazemos. Pergunto agora também... Vemos com grande enorme apreensão uma notícia recente de que entram diariamente 390 mil carros na cidade de Lisboa. 390 mil carros que causam mais atrasos na Carris, menor velocidade média dos transportes públicos rodoviários na cidade, mas não são a única razão de mau funcionamento dos transportes públicos, em particular da Carris, porque sabemos e vemos a Carris tem vindo a decrescer o número de trabalhadores efetivos, invertendo aquilo que tinha sido a tendência do último mandato. Temos também o investimento no Liós, que está esquecido. Discute se deve ser um BRT, se não deve ser um BRT. A realidade é que está na gaveta e não o vemos a avançar. Temos também as docas Gira, onde são anunciadas que chegaram às 24 freguesias da cidade. Saudamos, batemos palmas, mas depois vemos no dia imediatamente a seguir as docas a deixarem de funcionar. Portanto, não há docas de Gira a funcionar nas 24 freguesias da cidade. Vemos com bons olhos o aumento das bicicletas disponíveis para 2090. Muito bem, parabéns. Mas pedia, Sr. Presidente, então que me confirmasse, ou melhor, que me confirmasse a não veracidade de uma notícia que li recentemente de que menos de 800 estariam a funcionar. Já para não falar da necessidade de outras docas Gira de redundância, porque não basta uma por freguesia, porque se ela está vazia ou se está cheia, não temos onde deixar a bicicleta. E já agora os parques de estacionamento da EML, onde temos muitas obras atrasadas, temos outras obras que não começaram e temos obras como aquela que está contratualizada em delegação de competências com a Junta de Freguesia de Campo Lido, que não avança por inércia burocrática dos serviços do urbanismo e que, me diz o Sr. Presidente da Junta, muito provavelmente já não avançará este mandato. São problemas, são coisas que impedem a cidade de Lisboa de funcionar. Sr. Presidente, precisamos de mais mobilidade, precisamos de uma cidade a funcionar. Na mobilidade em particular, a falta de visão é fatal. Sem perspectivas transformadoras, que não precisam de ser radicais, precisam de ser eficazes, precisam de resolver problemas às pessoas, onde a mera gestão do corrente, quando ainda por cima é deficitária, se torna fatal. A cidade está parada, literalmente parada no trânsito e é preciso pôr Lisboa a funcionar. Na Polícia Municipal, agora sim, onde falta fiscalização. Sabemos, conhecemos a crónica falta de meios da Polícia Municipal, mas isso não é desculpa para tudo. Sr. Presidente, as cargas e descargas estão uma autêntica selvageria. Sr. Presidente, é meu vizinho, portanto, creio que passará naturalmente na Rua Ferreira Borges, onde vemos caminhões de tiro que invadem os passeios para fazer cargas e descargas sem qualquer sanção. E quando os fiscais da Junta de Freguesia comunicam esse facto à Câmara Municipal, a resposta tarda quando sequer chega. Vemos também a mesma coisa no estacionamento abusivo. Sr. Presidente, lanço um repto, queremos trabalhar juntos, queremos fazer uma posição construtiva, queremos ajudar a resolver o problema. Se o Sr. Presidente alocar um agente da Polícia Municipal por dia, por semana, a cada junta de freguesia da cidade, só precisa de 5
por agentes da Polícia Municipal para cobrir a totalidade da cidade por semana. E garanto-lhe, terá um enorme retorno em tudo aquilo que é necessário ser fiscalizado e em todos os autos que podem ser passados, e bem a quem está a abusar, a quem está a prejudicar a nossa cidade e os nossos moradores. Quando falamos da habitação, é inevitável falar da Gebalis, do estado das condições insustentáveis e insalubres de muitas das habitações municipais. Sabemos que há um trabalho em curso, mas é insuficiente, tem que ser mais rápido. E notamos que os gabinetes de proximidade estão cada vez mais distantes, com seguranças à porta, com barreiras, com grades. Isso não é proximidade, Sr. Presidente. Mas também falo dos inquilinos do património disperso da Câmara Municipal de Lisboa, que pagam rendas à Câmara e têm muitas vezes casas onde lhes chove lá dentro. Casas que, se a Câmara fosse fiscalizar, se fosse um senhorio privado, a Câmara ia intimar o proprietário a fazer obras, porque aquilo não são condições de se ter pessoas e, no entanto, temos inquilinos da Câmara Municipal a viver nessas condições. A falta de habitação é um problema transversal. A falta de habitação afeta quem trabalha, afeta os nossos funcionários públicos, afeta os nossos funcionários municipais e das juntas de freguesia, mas a falta de habitação é também a causa de muitos problemas que afetam todos os habitantes da cidade. A falta de professores nas nossas escolas deve-se também à falta de habitação. A falta de polícias nas nossas esquadras deve-se também à falta de habitação. A falta de enfermeiros nos nossos hospitais deve-se também à falta de habitação. E sim, a entrada de 390 mil carros por dia na cidade deve-se naturalmente à falta de habitação, e só a resposta da habitação pública a pode resolver, e essa resposta tarda, Sr. Presidente. Chegamos ao urbanismo. Aqui a falta de fiscalização é fatal. Já nem falo dos trabalhos efetuados pelas concessionárias, que fazem o que querem e deixam a cidade no estado que querem, durante o tempo que querem, sem qualquer fiscalização por parte do urbanismo. Mas outros casos. Sr. Presidente, o Sr. Presidente, recentemente, no dia 28 de maio, presenciou um edifício que ruiu em Campo de Ourique. Esteve lá e afirmou, e muito bem, isto tem de ter consequências. Concordo. Pergunto então, quais são as consequências que teve? Aquilo que sei é que o proprietário da obra que causou os danos assumiu a responsabilidade, mas desde então nada se passou. Passaram 3 meses, as pessoas continuam a ter a sua casa com o mesmo buraco na parede que tinham e a terem que morar em casas que são arrendadas e ainda por cima umas a seguir às outras e a ter que mudar de casa sucessivamente. E dizem os moradores que na última reunião que tiveram, a situação se pode prolongar por ainda mais 6 meses e que a falta de resposta de questões burocráticas por parte dos serviços do urbanismo é uma das questões que está a atrasar o processo. Sr. Presidente, 9 meses numa situação que, como o Sr. Presidente identificou e bem, como absolutamente insustentável, não é aceitável. Lisboa tem de funcionar, o urbanismo tem de funcionar, a fiscalização tem de funcionar, a Câmara tem meios para pressionar estes empreiteiros e estes promotores imobiliários e eles têm que ser ativados e tem que ser feito uso deles. Mas também falo de coisas mais surreais, como, por exemplo, um abrigo de um contador de obra que já não tem licença de obra, o abrigo está ilegal, não tem licença de ocupação de espaço público. Estivemos durante um ano, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique, em contacto com os serviços do urbanismo, para que ele fosse desativado por indicação municipal, para que pudesse ser retirado, e não conseguimos. A obra, que é um CDC com a Câmara, isto iniciou-se quando começámos a mandar o projeto. O projeto foi aprovado pelos vários gabinetes municipais. Quando lançámos o concurso público, quando iniciámos a obra acabou. O Sr. Vereador Diogo Moura foi lá comigo inaugurar a semana passada. A rua não tem dimensão para passar uma cadeira de rodas ou um carrinho bebê, porque não conseguimos retirar o abrigo de obra que lá está ilegal. Isto é uma absoluta ineficácia burocrática. Isto não é uma cidade a funcionar. Senhor Presidente, precisamos de uma cidade que funcione, precisamos de fiscalização nos Airbnbs ilegais, precisamos de fiscalização nas obras e no estado em que deixa o espaço público, e aqui uma vez mais as juntas de freguesia disponibilizam-se para ser parte da solução. Nós temos fiscais de rua que andam todos os dias na rua a fiscalizar as esplanadas. Esses fiscais podem fazer o reporte fotográfico do estado prévio e do estado posterior às intervenções
pelos privados e no estado em que deixa o espaço público. Não pedimos a competência, pedimos que nos deixem ajudar no reporte fotográfico para que a Câmara depois possa exercer as suas competências e possa exigir a reposição do estado prévio do espaço público, onde muitas vezes foram gastos centenas de milhares de euros arduamente negociados com as juntas de freguesia. Sr. Presidente, tem o nosso apoio quando quiser resolver estas situações. Sr. Presidente, menciona o Plano Geral de Drenagem. Tem razão, Sr. Presidente. Seria profundamente injusto dizer que o Plano Geral de Drenagem não seja algo que ficará na memória desta cidade como uma obra que foi sua. Mas é igualmente injusto não mencionar o trabalho de todos os presidentes e todas as administrações desta cidade antes de si, que trabalharam, porque se esse projeto está em obra, e um projeto com essa dimensão e essa magnitude, acontece obviamente e unicamente porque ele estava em curso e o Sr. Presidente executou e bem. É assim, as verdades têm que ser ditas e não as evitamos. Concluindo, falamos sobre a educação, onde aprovámos, fará agora um ano, no dia 2 de julho, o empréstimo para intervenções em escolas. Ora, em Campo de Ourique, na Escola Manel da Maia, temos crianças numa escola que estão em contentores há 6 anos, crianças que entraram no jardim de infância e já terminaram há 6 anos, e já terminaram a 4ª classe sem terem conhecido outra realidade que não a dos contentores. Sim, eles já lá estavam quando o mandato se iniciou. Entretanto, passaram 4 anos e não conhecemos sequer um projeto, quando era uma das escolas que constava. Sr. Presidente, concluindo, acima de tudo o que notamos é a lentidão e a morosidade com que todos os procedimentos se arrastam, a dificuldade de articulação com os serviços e a dificuldade que sentimos nos vários serviços municipais de se articularem entre si próprios. Se para nós é difícil, e digo como Presidente de Junta, imagino para o cidadão. Muito obrigada. Concretizo, Sr. Presidente, fala de ouvir as pessoas. O que as pessoas precisam é de uma cidade que funcione. Sr. Presidente, precisamos de uma Lisboa a funcionar. E agora, Sr. Presidente, com a maior das desculpas, são 2 segundos, eu tiro o meu chapéu de deputado municipal e convido o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, em particular o Sr. Vereador Rui Cordeiro, para vir ao Arraial em beneficência aos bombeiros voluntários de Campo de Ourique, que haverá este fim de semana. Estão todos convidados, eles arriscam diariamente a vida pelo nosso bem, merecem o nosso apoio. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.